Boa noite, irmãos. Graça e paz. Feliz por estar aqui mais uma vez. Uma grande responsabilidade. Da última vez que eu ministrei aqui, foi numa quinta-feira à tarde. Eu estava com outro relógio. Eu achei que eu ia ter um infarto, Samuel. Eu saí daqui de cima, os batimentos estavam na casa dos 170. Falei, rapaz, eu sei que eu estou fora de forma, mas a verdade é que é uma responsabilidade estar aqui, irmãos. Eu sempre digo isso, e todas as vezes que eu tenho essa oportunidade, eu falo e vou continuar dizendo enquanto Deus me der essa oportunidade, essa graça, que tudo que eu falar aqui, antes de falar a vocês, essa palavra falou comigo. De alguma forma, ela marcou a minha vida, e a de hoje, de forma específica, ela fala comigo constantemente. Em algumas outras oportunidades, eu meditei nesse texto, e quando o pastor Valteci me perguntou, me fez esse convite, a palavra que Deus trouxe no meu coração é exatamente essa que eu quero compartilhar com vocês aqui nessa noite. Está no Salmo de número 73. Se você puder abrir a sua Bíblia, o aplicativo do seu telefone, e ficar com ela aberta, a gente vai ler alguns versos deste salmo. É um salmo que, como o pastor Samuel orou, ao mesmo tempo que ele nos confronta, ele também nos conforta. Eu quero apenas ler dois versos deste salmo. O verso 24 e o verso 25. A minha versão é a King James atualizada, diz assim o verso 24. Tu me diriges de acordo com os teus desígnios, e no fim me acolherás em glória. A quem tenho nos céus, senão a ti? E na terra, nada mais desejo, além de estar junto de ti. Antes de nós entendermos esses versos, é bacana a gente se contextualizar, nós nos contextualizarmos quanto ao livro de Salmos e quanto ao personagem deste capítulo em específico, deste Salmo 73. É interessante destacar que neste livro, o livro de Salmos, nós não vamos encontrar nele, como nas cartas de Paulo, um compêndio teológico. Nós não vamos encontrar nenhum tratado doutrinário no livro de Salmos. Eu gosto muito da definição de Calvino, quando ele fala sobre Salmos, ele diz o seguinte: tenho por costume denominar este livro como sendo uma anatomia de todas as partes da alma, pois não há sequer uma emoção da qual alguém, porventura, tenha participado, que não esteja representada como no espelho em Salmos. A mais pura verdade. Quem nunca aqui já não fez de uma oração o Salmo 23, por exemplo? Quem nunca buscou conforto, refúgio, ânimo dentro de Salmos? Lutero, no século XVI, ele fala que o livro de Salmos não coloca apenas diante de nós somente a palavra dos santos, não. Ele nos desvenda o seu coração e o tesouro íntimo da alma de quem escreveu. No livro de Salmos, nós aprendemos a falar com seriedade em meio a todos os tipos de vendavais. É isso que se resume o livro de Salmos. No livro de Salmos nós vamos encontrar salmos de alegria, de cânticos, de adoração, mas também vamos encontrar lamento. Vamos encontrar literalmente o homem que escreve o salmo expressando a sua mais profunda dor ou a sua mais profunda alegria. Salmos, ele pode ser dividido em 5 partes. A primeira parte, do capítulo 1 até o 41. A segunda, do 42 ao 72, que vai falar sobre adoração. A terceira parte começa no salmo que nós lemos, no Salmo 73. E vai falar sobre calamidade, tristeza, luta. A quarta parte do Salmo 90 ao 106. E a quinta e última parte do Salmo 107 até o 150.
Dentre todas essas coisas que nós acabamos de falar aqui, há algumas verdades que eu encontro dentro de Salmos que, por vezes, nós nos esquecemos. Primeiro, acabamos de cantar aqui. É uma verdade, é um princípio, mas nós, às vezes, não atentamos para isso. Deus continua soberano sobre toda a terra. Salmo 103, 19 diz o seguinte: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e, como rei, domina sobre tudo o que existe. Este salmo, provavelmente, Davi escreveu no final da sua vida. E ele está nos exortando a reconhecer a soberania de Deus sobre a nossa vida. Verdade contida em salmos, que às vezes nós não damos muita atenção para isso. Por vezes, nós desacreditamos que Deus ainda continua sobre o controle. Mas se há algo que não muda, é que Ele continua sendo Deus. E todas as coisas estão sob o controle dEle. A segunda verdade, que é algo também que nos aflige, é que Deus não está alheio ao nosso sofrimento. O mesmo Davi escreve, o Salmo 31, ele diz o seguinte, o verso 21, bendito seja o Senhor, que me fez conhecer sua misericórdia e lealdade quando eu estava numa cidade cercada. O contexto deste salmo é mais aterrorizante ainda. Provavelmente, Davi escreveu este salmo quando ele está sendo perseguido por Absalão. Ninguém menos e ninguém mais do que o seu próprio filho. E no meio do seu sofrimento, da traição de dentro de casa, Davi escreve isso, para nos mostrar que Deus, como Deus que domina tudo, Ele não nos abandona. Ele não está alheio ao nosso sofrimento. Ele não se esquece de nada. Ele não perde o controle de nada. A terceira verdade, e não são apenas essas, mas eu gostaria de destacar essas, que este Deus que domina tudo, que controla tudo, que não está alheio ao nosso sofrimento, Ele é o único digno de ser louvado e adorado para todo sempre, enquanto estivermos aqui. E o salmo que eu destaquei é o 148, verso 13. Que todos louvem o nome do Senhor, pois o seu nome é único, sublime, e sua majestade está acima da terra e dos céus. Três verdades, não únicas e não apenas essas, mas que eu encontrei dentro de salmos que às vezes nós não nos atentamos. Conhecendo um pouco do livro de Salmos, vamos falar um pouco de Asaf, que é o personagem do Salmo 73. Asaf, nós vamos ler muito sobre ele no Antigo Testamento, no livro de 1 Crônicas, 2 Crônicas, porque ele foi um cara, um cidadão, dotado de uma responsabilidade exemplar e única. Asaf tinha como atuação, tanto de onde ele veio, ele era descendente de Levi, ele era levita por descendência e por chamado. Foi dele a incumbência de um dos atos mais lindos que nós encontramos no Antigo Testamento, quando Davi, no livro de 1 Crônicas, após uma tentativa frustrada de trazer a arca de Deus, no capítulo 13, ele se recompõe, e no capítulo 15 de 1 Crônicas, ele atenta ao que Deus já havia dito através de Moisés e monta uma comitiva com levitas para trazer a arca que simbolizava a presença de Deus no meio do povo. E ele escolhe ninguém menos e ninguém mais do que Asaf e tantos outros para fazer parte dessa comitiva que iria trazer a arca do Senhor para dentro de novo do arraial. Em outra ocasião, já agora com Salomão, Asaf é escolhido para reger o coral, se assim eu posso dizer, na inauguração do templo. Nós encontramos esta passagem em 2 Crônicas, no capítulo 5, quando Salomão acaba de construir o templo. Ele nomeia algumas pessoas, e dentre essas pessoas, Asaf está no meio, para entoar hinos de louvor e adoração a Deus neste dia de inauguração do grande templo. Neste dia, a Bíblia diz, nos versos 12, 13 e 14, que a glória foi tanta que os sacerdotes não conseguiram dar continuidade. Este era Asaf, que escreveu o Salmo 73. E os versos que nós lemos são lindos. Mas existem algumas lições que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui antes de entrarmos nesses dois versos que lemos. A primeira lição é, independente do que esteja acontecendo,
Deus é bom. Independente do que você esteja vivendo, Deus é bom. Asaf diz isso. No verso 1 do Salmo 73, ele diz: com toda a certeza, Deus é bom para Israel. Ou seja, todos quando cultivam um coração sincero. Asaf começa este salmo trazendo-nos uma verdade, e não um clichê, uma verdade imutável, e como eu disse aqui no início, por vezes esquecida por nós. Independente do que esteja acontecendo, Deus continua sendo Deus, e Ele continua sendo bom. Independente do contexto que estejamos vivendo, apesar de parecer isso um clichê, como eu disse, Ele é Deus e continua sendo bom. Nós somos confrontados a viver esta verdade, e Paulo, ele conseguiu, em Filipenses capítulo 4, externar e exemplificar isso, que às vezes nós não conseguimos entender. A partir do verso 6 diz o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contentemente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Só que nós, a nossa geração, é uma geração imediatista. Há um certo palestrante que diz que a nossa geração é a geração do fast food, que é tudo para ontem. Exige-se de Deus como se Deus estivesse vivendo ou existindo para realizar as nossas necessidades. E quando não acontece, esta primeira lição do Salmo 73, ela escapa das nossas mãos. Nós atribuímos a Deus, às vezes, erroneamente, a certeza que nós criamos de que Ele não está conosco quando estamos na prova. Ou que Deus não é Deus quando a enfermidade bate a porta. É difícil dizer Deus é bom quando eu estou desempregado. Mas a mensagem, a lição que Asaf diz, e nós vamos ver aqui, que o contexto do Salmo 73 é algo meio paradoxal ante a declaração do verso 1. Porque ele declara isso com muita veemência, e é isso que nós precisamos ter para nós. É que independente de tudo, Deus é bom. Este Deus é bom não surgiu, falei igual um mineiro agora, né? Deus é bom. Esse Deus é bom não surgiu com o filme Deus Não Está Morto, né? Que teve uma febre uns anos atrás, que Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Asaf já dizia isso. Só que às vezes a gente não percebe. E por qualquer coisa, literalmente, porque tudo aqui desta terra é nada ante ao que Deus tem para nós. Só que nós nos esquecemos disso. E hoje, essa mensagem que eu trago, que Deus colocou no meu coração é: nunca se esqueça, Deus é bom. Ah, Davi, mas o presidente, Deus é bom. Tem outra enfermidade surgindo na China, Deus é bom. Está um calor e tem pessoas, Deus é bom. Você acredita nisso? Eu também acredito. A segunda lição que eu aprendo, e também é algo muito corriqueiro dos nossos dias, é que nós não podemos ou não deveríamos mudar o foco da nossa visão. O pastor Claudio Miro, no domingo, trouxe uma mensagem que deveria ser o nosso modus operandi enquanto cidadãos do céu aqui na terra. Qual, Davi? Não é aqui o nosso descanso. Nós não somos daqui. Se assim é verdade, a nossa visão, o nosso foco, não deveria estar naquilo que é temporal, palpável e circunstancial. A nossa visão, como o pastor Samuel disse, deveria estar na verdade, que não muda, que Jesus está voltando. Que nós
não vamos ficar nesse lugar. Que o que estamos passando aqui não se compara com a glória que há de nos ser revelada. Mas nós encontramos, através da vida de Asaf, que em algum momento nós podemos ter a nossa visão desfocada. E aí a gente consegue entender isso quando a gente continua a ler o Salmo. Ao mesmo tempo que ele declara e afirma a bondade de Deus, no verso 2 ele diz: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei. Por quê? Ele perdeu o foco. Ele tirou a visão dele daquilo que é eterno. Ele, por um instante, ele abriu brecha para tirar o foco. E ele começou a se comparar com aquilo que é terreno, com aquilo que é temporal, com aquilo que é circunstancial. Asaf, ao abrir essa brecha, lhe permitiu, momentaneamente, esquecer-se daquilo que Deus havia feito através dele. Olha o perigo que nós corremos quando nós perdemos o foco daquilo que é eterno. Eu falei rapidamente aqui quem foi Asaf, e ao mudar o seu foco, ele põe em xeque, inclusive, o que Deus havia feito através da vida dele. Olha o verso 13. Pensando dessa forma, de que forma? Olhar para os ímpios, olhar para aquilo que é terreno, olhar para aquilo que é temporal, balizar aquilo que Deus faz como se fosse aquilo que eu quero. O verso 13 ele diz: pensando dessa forma, em vão conservei puro o coração e lavei as mãos em sinal de inocência. Ele está dizendo: aquilo que eu fiz não valeu de nada. Por que não valeu de nada? Porque ele começou a olhar para as coisas dessa terra. Esse é um grande perigo que eu e você corremos quando a gente perde o foco daquilo que Deus realmente tem para nós. E acredite, bênçãos materiais, apesar de nos trazer uma certa alegria, não é o que Deus tem para você. Um conforto nessa terra, apesar de sim, Deus querer que vivamos bem aqui, não é o que Deus tem para você. E o que Deus tem para nós, o que Deus tem para mim e para você, é uma vida eterna, sempre com Ele, o adorando, exaltando, engrandecendo o nome dEle, livre de todas as coisas. Mas nós, ao desviarmos o foco, jogamos no lixo tudo que Deus fez através da nossa vida. E aí entramos num loop de uma inércia que nos faz pôr em xeque, inclusive, quem Deus é. E aí, se você me permite, dentro dessa lição, desse aprendizado, houve outro personagem na Bíblia que a Bíblia nos narra sobre ele anos depois de Asaf, mas que também, por um momento, ele pôs em xeque quem Jesus era. E esse camarada foi João Batista. João Batista, a vida dele foi repleta de milagres. João Batista ainda no ventre, só quem é mãe aqui pode tentar imaginar como foi este encontro entre a mãe de João e a mãe de Jesus. Que ao se encontrarem as crianças, a Bíblia diz que as crianças, elas se agitam, se mexem ao ponto da mãe perder o equilíbrio. Há ali naquele momento um mover sobrenatural sobre um neném, uma criança que ainda estava em formação no ventre. Este era João Batista. O nascimento dele começa, durante a sua gestação, ele vive esse milagre. O nascimento dele também traz milagre. O período em que João Batista é anunciado ao seu pai que ele nasceria, era um período em que Deus já não estava falando com o povo. O que Lucas narra no capítulo 1, provavelmente foi o período em que Deus estava em silêncio. Este silêncio de Deus para com o povo, algumas Bíblias mais antigas, ao tentar externalizar isso, deixa aquelas páginas em branco, né, entre o Antigo e o Novo Testamento. Só que nesse período existia um homem chamado Zacarias que, mesmo diante de uma circunstância de silêncio de Deus, ele continuava exercendo a sua função de sacerdote. E a Bíblia fala
que ele orava para que a sua esposa pudesse ter filho, porque ela era estéril. E aí, em uma de suas atividades sacerdotais, um anjo aparece e fala: olha, você vai ter um filho, a sua esposa vai gerar um menino, e ele vai preparar o caminho para o Messias. Zacarias, como todo bom ser humano, o que ele faz? Não acredita, né? Quando nós estamos fora daquilo que Deus quer, Deus fala conosco, só que nós não acreditamos que é Deus que está falando. E aí, sabe o que aconteceu com Zacarias? Ele ficou mudo durante todo o período da gestação. Eu fico imaginando a frustração daquele camarada, tentando falar com a sua esposa sobre a alegria de ver uma criança ser gerada, mas pela sua incredulidade, ele não pôde desfrutar disso. Só que nós não estamos falando sobre Zacarias, né? Vamos voltar a falar sobre João. Quando João nasce, Deus devolve a fala para o pai e volta a falar com o povo. Este João Batista, ele foi um exemplo durante a sua vida. Lucas capítulo 1, verso 80, vai nos dizer que o menino crescia e se fortalecia em espírito. E ele viveu nos desertos da vida até que chegasse o dia dele ser apresentado a todo o povo para preparar o caminho. Foi esse João Batista que teve coragem, porque ele não tinha laços com ninguém dessa terra, de chegar diante dos soldados e falar: ei, por que você não se contenta apenas com o seu salário, com o seu soldo? Por que você fica extorquindo os outros? Foi esse João Batista que trouxe a célebre frase, né? Raça de víboras. Foi esse homem que preparou o caminho para ninguém menos e ninguém mais do que Jesus, o Messias. Só que por um momento ele perdeu o foco também. Ele tirou a visão daquilo que era o chamado dele. E esse momento, eu e você, se não passamos, em algum momento vamos passar, porque somos seres humanos. Que momento, Davi? De achar que Deus não está conosco, de achar que estamos sozinhos durante a caminhada, de pensar que durante a prova Deus propositalmente está em silêncio. Na verdade, Ele nunca fica em silêncio. Nós aqui paramos de ouvir o que Ele de fato quer falar. Deus sempre fala comigo e com você. A dificuldade está em nós, em ouvir, porque nós queremos ouvir aquilo que nos faz bem, não aquilo que nos confronta, que nos muda, que nos transforma, que nos leva para perto deste Deus. E este João, em Mateus capítulo 11, está preso. Ele sabia que a vida dele tinha um único propósito: preparar o caminho para o Messias. Só que agora ele preso, ele chama um dos seus discípulos e manda perguntar a Jesus se realmente ele era o Cristo, ou se deveríamos, ele diz, esperar outro. Esta fala de João, fazendo uma ligação com Asaf, nos mostra que o conflito existencial que estes homens passaram apresenta para nós como é fino a linha da fé do que professamos e esta fé em prática diante do que vamos viver. Porque nós cantamos várias músicas sem às vezes prestar atenção no que estamos dizendo. Cantamos e quando estamos diante de alguma circunstância é como se o que acabamos de cantar não fizesse muito sentido. Por exemplo, tem uma música que diz: sei que depender é como viver perigosamente, mas eu prefiro acreditar e confiar no que você me diz. Essa música é do Ministério Zoe, o título da música é Aquieta Minha Alma. Quantos, durante a nossa caminhada, já não colocamos em xeque a soberania de Deus? Eu já fiz isso. Se eu perguntar aqui, se não todos, a grande maioria vai levantar a mão. Quantos, ao verificar ou a enxergar algum resultado de algo que você esperava e esse resultado não é o que você quer,
a primeira coisa que nos vem ao coração é: será que Deus está comigo neste momento? Não é clichê dizer que na hora da luta nós achamos que Deus não está conosco. É a verdade. Mas por que isso acontece? Porque a gente perde o foco daquilo que realmente é o que Deus tem para nós. As bênçãos daqui que podem vir a nos acompanhar não é aquilo que realmente Deus tem para mim e para você. Só que só tem um jeito de entender isso. Só há uma forma de entendermos que o que Deus tem para nós vai além daquilo que nós podemos tocar e sentir. Asaf, ele passa até do verso 2 até o verso 14, questionando, trazendo palavras que parecem ser palavras minha e sua durante uma oração. Quer ver? Quando ele fala o seguinte, quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Verso 3, porquanto eu acumulava inveja dos arrogantes, ao ver a prosperidade dos ímpios. Eles não passam por crises e sofrimentos, e têm o corpo esbelto e saudável. Estão livres dos fardos cotidianos impostos a todos os mortais. Não são atingidos por doença, como a maioria das pessoas. Por isso, a soberba lhes serve de colar, e em seu orgulho se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, assim como da sua mente transbordam todos os ardis. Eles zombam, e suas palavras são repletas de malícia. Em sua arrogância exaltam a própria corrupção. Parece eu e você orando diante de todos os acontecimentos do mundo. Parece que somos nós de joelho dobrado depois do resultado das eleições, né? A corrupção imperando e parece que nada está acontecendo. Por que a gente faz isso? Porque a gente começa a olhar para aqui, para a terra, para o que é terreno, para o que é palpável, para o que é temporal. Nós perdemos o foco do sacrifício de Cristo da cruz por nós. Nós nos esquecemos que estamos de passagem aqui e que tudo isso vai e está acabando. Só que como que podemos fazer então para voltar a atinar o nosso foco? Em alguns casos, Deus vai te operar. O pastor Samuel teve que fazer uma cirurgia para melhorar as vistas. Na operação, pode ser que ele tire algo que você não queria. Pode doer, mas é para o seu bem. Deus trabalha sempre em favor daqueles que o amam e sempre é para o melhor. Bem sei eu o pensamento que tenho sobre vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz é o que Deus tem para nós. Mas Davi, como é que eu faço então para voltar a minha visão, o meu foco? Você precisa voltar a praticar a sua proximidade com Deus. Asaf fez isso, quando no verso 17 ele diz, no verso 16, ele fecha todo o questionamento, ele diz, todavia, quando busquei compreender tudo isso, tudo o quê? Tudo que ele acabou de falar, todas as supostas indiferenças, baseado no padrão humano, reconheci que estava diante de uma tarefa muito acima das minhas forças, ou seja, não questione o agir de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. E aí o verso 17. Até que entrei na casa de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Eu me arrisco a dizer que este ato de Asaf, ao entrar na casa de Deus, Asaf estava voltando a se aproximar daquilo que Deus queria, que Deus tinha para ele. Asaf voltou a se lembrar de quem Deus é e de quem ele era, quem ele, Asaf, foi. E ele começou a entender que os ímpios, aquela comparação que ele estava fazendo, não era justa, porque os ímpios iriam perecer aqui nessa terra, quando na verdade o que vem de Deus não perece. Por quê? Porque não é aqui aquilo que Deus tem para nós, não é temporal. Segundo, ao ajustar o nosso foco, nós vamos compreender que no momento da crise,
não significa que vamos estar só. Olha o que Asaf diz no verso 21, 22 e 23. Quando o meu coração estava amargurado, e no meu íntimo curtia a inveja, eu era um insensato e ignorante. Minha atitude para contigo, ele está falando com Deus, era semelhante a de um animal irracional. Contudo, sempre estou diante de ti. Portanto, tomas a minha mão direita e me sustenta. Asaf, ele reconhece que ao voltar o seu foco para aquilo que é eterno, para aquilo que vem de Deus, ao se aproximar de Deus, ele entende que mesmo durante o seu questionamento, ele não estava sozinho. Ele reconhece a sua insignificância, a sua fragilidade, o seu erro. E ele termina dizendo, verso 23, o Senhor me toma pela mão direita e me sustenta. É isso que Deus fala diariamente conosco, que nós às vezes não ouvimos. Nós não estamos sozinhos durante a nossa caminhada aqui na terra. Deus está conosco. Nós somos infiéis. Ele permanece fiel. Após ajustarmos o nosso foco, entendermos que não estamos sozinhos, nós vamos dizer algo que para mim é muito lindo e ao mesmo tempo muito forte. Olha o que Asaf diz no verso 26. Embora minha carne e o meu coração definhem, Deus é a rocha do meu coração e minha herança para sempre. Se você não conseguiu entender isso, chegue em casa e peça a Deus para abrir as cortinas dos seus olhos. Asaf está dizendo, meu corpo vai perecer, meu coração pode até fraquejar, mas a minha rocha, aleluia, o Deus que está comigo, Ele é aquilo que eu preciso, porque Ele é minha herança para sempre. É dele que vem a minha essência, é dele que vem a minha força, é nele que eu entendo que aqui não é o meu descanso. É isso que Asaf está dizendo. E aí, em contraste ao que ele diz no verso 2, ele termina o salmo dizendo, verso 28, eu, porém, tenho por felicidade estar na presença de Deus. Em ti, eterno Deus, deposito minha plena confiança para proclamar todas as tuas obras. Parece paradoxal, né? Se no mesmo salmo, quando ele perde o seu foco, ele chega a dizer que ele quase escorregou, após ele entender que não é que aquilo que Deus tem para ele, para nós, essa é a mensagem, não se resume ao que vamos viver aqui nessa terra. Vamos viver decepções, vamos viver enfermidades, vamos viver ausência de emprego, vamos viver problemas, mas entendendo que não estamos só, que mesmo que o nosso corpo às vezes desfaleça, Asaf termina dizendo que ele tem felicidade em estar na presença de Deus. Que neste Deus eterno, ele deposita sua plena confiança. Para quê? Para proclamar todas as tuas obras. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Fique de pé comigo, por favor. Ainda dentro deste salmo, o verso que nós lemos, verso 25, resume o que eu imagino ser a expectativa de Deus em relação a nós. Imagine podermos dizer isso todas as manhãs. A quem tenho nos céus, senão a ti? E na terra,
nada mais desejo além de estar junto a Ti. Asaf está nos dizendo que tudo que ele precisa para estar bem, para estar feliz, para ter convicção do seu chamado, é Cristo. Nada nessa terra, nada, ele deseja mais do que a presença de Deus. Que possamos acreditar e carregar essa verdade, que Deus é bom. Que possamos viver isso, a bondade de Deus, enxergar essa bondade, independente da circunstância. Que possamos ajustar o foco da nossa visão, para dizer como Asaf: a quem eu tenho senão Deus? E Ele é tudo que eu quero. Não existe nada mais, a não ser estar na presença deste Deus. Eu queria orar com você nessa noite. E nessa oração, eu gostaria que você fizesse como o livro de Salmos nos ensina. Eu vou orar com você e o pastor Walter vai orar por nós. Faça como os Salmos nos demonstra, rasgue o seu coração. Você está diante daquele que pode fazer. Existe uma canção que eu também gosto, que diz o seguinte: o que dizer com palavras, se até a intenção Ele conhece? O Deus que te escolheu, que te amou, que enviou o seu Filho para morrer por você, que chamou a nossa atenção nessa noite, Ele tem a expectativa de que você seja sincero ao falar com Ele. E o momento é agora. Eu gostaria que o pastor Walter orasse por nós. Aleluia. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Porque nós encontramos na Tua palavra pessoas que são nossos reflexos, ou que nós somos reflexos dessas pessoas. Pessoas Teus servos que amam a Ti e Te serviram integralmente, fazem parte da galeria dos heróis da fé. E passaram pelas lutas que nós passamos e tiveram as mesmas dificuldades de enfrentá-las que nós temos, Senhor. Mas obrigado porque esses mesmos homens, Senhor Deus, e mulheres de Deus, eles mesmos falam como eles saíram da crise, como eles se encontraram, como eles retornaram ao ponto de acerto, ao início de tudo. Meu Pai, nós te louvamos porque nós podemos falhar, nós podemos fugir, nós podemos fracassar, perder o foco, perder a visão, desanimar por um momento. Mas a alegria vem no amanhecer, o retorno ao Senhor, à sua soberania, ao teu cuidado, ao reconhecimento que a ninguém temos a não ser o Senhor nos céus. E na terra a única resposta para estarmos bem na terra é estarmos junto a Ti. Ó Senhor, faz isto no coração de cada um de nós. Quantas vezes nós estamos procurando alegrias e contentamentos nas coisas terrenas, e o salmista nos diz com toda alegria: no céu é o Senhor, e na terra é também o Senhor. O prazer está em estarmos juntos a Ti, estarmos em comunhão contigo, estarmos na Tua presença. Obrigado, Senhor, porque nós temos esta oportunidade de voltarmos para Ti. E se nesta noite, Senhor, eu e os meus irmãos estamos com alguma luta na alma,
estamos com alguma dificuldade no coração, que nos lembremos disso, Senhor. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. É o Senhor que tem resposta para nós. Os medos, as inseguranças, a incredulidade tantas vezes bate à nossa porta e quase entra, Senhor. Mas queremos nos arrepender, meu Pai. Te pedir perdão, Senhor, e pedir ao Senhor que nos levante novamente, nos ponha de pé na Tua presença. Que possamos continuar cantando que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus, Pai. Obrigado por esta palavra, pelo Teu servo. Obrigado, Senhor Deus, porque nesta noite nós somos resgatados, restaurados ao nosso foco. De que nos céus ou na terra, só o Senhor é a nossa resposta. E não precisamos de mais nada, a não ser o Senhor. Eu te louvo e te agradeço por isso. E agora, Senhor, leva-nos em paz para um final de semana de bênção, de cuidado. Abençoa o culto de domingo à noite, a escola bíblica dominical. Abençoa a atividade de cada um de nós no dia de amanhã, no sábado, Senhor. Faze-nos olhar para o Senhor e ver o Senhor em tudo que estamos fazendo. Leva-nos, Senhor Deus, a vigiar os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas reações e focarmos o nosso coração no Senhor. Meu Deus, nós oramos a Ti no nome precioso de Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre você agora e sempre. Amém, amém, amém. O Senhor te abençoe. Vá para casa com essa palavra tão rica no seu coração. Amém.